O governo brasileiro gastou 1 trilhão com juros da dívida pública em 2025. É o maior gasto com juros já registrado pelo Banco Central. E a dívida bruta explodiu para 78,7% do PIB. Mas enquanto você digere esse número absurdo, o dólar disparou mais de 1% nesta sexta-feira e voltou para R$ 5,26. E a soja em Chicago derreteu mais de 10 pontos nos principais vencimentos. Tudo isso aconteceu nas últimas horas e pode destruir seu planejamento financeiro para 2026. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. Eu vou te mostrar por que esse 1 trilhão em juros é só o começo de uma bomba fiscal que vai explodir no seu bolso. Vou revelar o que está por trás da disparada do dólar. Vou explicar como a queda da soja em Chicago pressiona ainda mais suas margens. E vou conectar tudo isso com a dívida pública, que não para de crescer. Você precisa entender essas conexões agora. O Banco Central divulgou hoje os dados da dívida pública de 2025. E os números são brutais. A dívida bruta fechou o ano em 78,7% do PIB. É uma alta de 2,4 pontos percentuais em relação a 2024. Mas o pior não é isso. O pior é que o governo gastou 1 trilhão com juros da dívida no ano. É o maior gasto nominal com juros já registrado na história. E esse 1 trilhão gerou uma pressão de alta de 8,9 pontos percentuais no endividamento bruto. Vou traduzir o que isso significa na prática. Cada real que o governo gasta com juros é um real que não vai para a infraestrutura, não vai para crédito rural subsidiado, não vai para a estrada, não vai para porto, vai direto para o bolso de quem comprou o título público. E quando você tem 1 trilhão indo para juros, você trava todo o resto. É dinheiro que desaparece da economia produtiva e vai para o mercado financeiro. E aqui está o detalhe que poucos estão percebendo. Esse 1 trilhão ele poderia ter sido ainda maior. A queda do dólar em 2025 levou o Banco Central a registrar ganho de aproximadamente 100 bilhões de reais em operações de hedge oferecidas ao mercado. E isso reduz a conta de juros. Se o dólar não tivesse caído, o gasto com juros teria passado de 1,1 trilhão. É um absurdo atrás do outro. A equipe econômica do governo atribui essa explosão da dívida ao nível elevado da taxa Selic. E não está errada. A Selic está no maior patamar em quase 2 décadas. O Banco Central mantém os juros altos para controlar a inflação. Mas tem outro fator que ninguém do governo quer admitir. A desconfiança do mercado sobre a gestão fiscal do governo pressiona os juros para cima. E quanto mais desconfiança, mais caro fica para o governo se financiar. Traduzindo de forma direta, o mercado não acredita que o governo vai controlar os gastos. Então, o mercado cobra juros mais altos para emprestar dinheiro. E quanto mais altos os juros, mais a dívida cresce. E quanto mais a dívida cresce, mais desconfiança o mercado tem. É círculo vicioso perfeito. E você está preso dentro dele. Porque quando o governo paga 1 trilhão de juros, sobra menos dinheiro para tudo que você precisa. E a dívida líquida do setor público foi a 65,3% do PIB, contra 61,3% em dezembro de 2024. É alta de 4 pontos percentuais em um ano. O setor público consolidado teve superávit primário de 6.251 bilhões em dezembro. Mas no acumulado do ano, o governo central teve déficit primário de 58.687 bilhões. O governo diz que cumpriu a meta, mas só porque desconta gastos com precatórios e indenizações a aposentados. Aqui está a armadilha contábil. O governo tem meta de déficit zero com tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB. Mas para atingir essa meta, ele desconta despesas que são reais. Precatório é dívida. Indenização a aposentado é dívida. Mas na conta oficial, não entra. É maquiagem fiscal. E o mercado sabe disso. Por isso a desconfiança não diminui. E por isso os juros continuam altos. E por isso a dívida não para de crescer. Agora eu vou te mostrar o que aconteceu hoje que pode mudar completamente o cenário dos próximos meses. O dólar disparou mais de 1% nesta sexta-feira e voltou para 5,26. Depois de acumular queda de 5,37% em janeiro até ontem, a moeda americana reverteu parte da trajetória. E a razão foi uma notícia que veio dos Estados Unidos. Donald Trump indicou Kevin Warsh para o Federal Reserve. Warsh substituiria Jerome Powell quando o mandato dele terminar em maio. E o mercado reagiu imediatamente. A percepção é que Warsh defende uma taxa de juros mais baixa, mas sem ser agressivo no afrouxamento monetário como Trump quer. Trump já disse que quer juros de 1% nos Estados Unidos. Warsh não vai tão longe.
Ele seria um meio-termo entre Powell e o desejo de Trump por juros baixíssimos. E isso criou volatilidade no mercado cambial, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com os juros americanos. E aqui vem a conexão brutal. Se os juros americanos caem muito rápido, o dólar perde força globalmente. Mas se caem devagar, o dólar se mantém forte. E o mercado está apostando que o Walsh vai ser cauteloso. Por isso o dólar subiu hoje. E quando o dólar sobe, a soja cai. Porque a soja é cotada em dólar. E quando o dólar está forte, a commodity fica mais cara para quem compra em outras moedas. E a demanda cai. É efeito direto e imediato. A soja em Chicago derreteu mais de 10 pontos nos principais vencimentos na tarde de hoje. A AgriInvest Commodities confirmou que as baixas se intensificaram depois da disparada do dólar. E isso pressiona o preço da soja no Brasil. Porque o preço interno acompanha Chicago. E quando Chicago cai, o produtor brasileiro recebe menos. É assim que funciona. Você não tem controle sobre o Federal Reserve. Mas o Federal Reserve tem controle sobre o seu faturamento. E aqui está o looping que fecha tudo. O governo brasileiro gastou 1 trilhão com juros. A dívida explodiu para 78,7% do PIB. A Selic está no maior patamar em quase 2 décadas. O dólar disparou mais de 1% hoje e voltou para 5,26%. E a soja caiu mais de 10 pontos em Chicago. São 5 bombas explodindo ao mesmo tempo. E todas elas atacam a sua rentabilidade. De formas diferentes, mas com o mesmo resultado. Menos dinheiro no seu bolso. Vou conectar os pontos de forma ainda mais clara. Quando o governo gasta 1 trilhão dólares com juros, ele precisa arrecadar mais ou cortar gastos. Se arrecadar mais, aumenta imposto. Se cortar gastos, reduz investimento. Nos dois casos, você perde. Porque ou paga mais tributo, ou tem menos infraestrutura. E quando a dívida está em 78,7% do PIB e crescendo, a pressão para arrecadar mais aumenta. É por isso que o governo está apertando a fiscalização. É por isso que o CNPJ virou obrigatório. E quando a Selic está alta, o crédito rural fica caro. Você viu ontem que o fertilizante subiu 10% em dólar. Agora junta fertilizante caro com crédito caro. E junta de novo com soja caindo em Chicago. O resultado é margem comprimida dos 3 lados. Custo subindo. Financiamento caro. Receita caindo. É trifeta perfeita para quebrar quem não tem gestão profissional. E 2026 começou exatamente assim. Com as 3 pressões batendo ao mesmo tempo. E tem outro detalhe técnico importante. O dólar estava a 5,19 ontem. Hoje voltou para 5,26. É alta de mais de 1% em um único dia. E você lembra que formou custo da safra com dólar a 5,40. Agora o dólar começa a subir de novo. Se ele voltar para 5,40 ou mais, você melhora a receita. Mas se ele ficar oscilando entre 5,19 e 5,26, você fica no pior dos mundos. Não baixa o suficiente para reduzir custo futuro. E não sobe o suficiente para melhorar receita presente. E a indicação de Kevin Warsh para o Federal Reserve adiciona mais incerteza. Porque ninguém sabe ao certo como ele vai conduzir a política monetária americana. Trump quer juros de 1%. Powell manteve juros altos para controlar a inflação. Warsh seria meio termo. Mas meio termo, entre 1% e 5,5%, pode ser qualquer número entre 2,5% e 4%. E cada décimo de ponto nos juros americanos muda o fluxo de capital global. E muda a cotação do dólar. E muda o preço da soja. Então você tem que operar em 2026 com incerteza total sobre juros americanos. Incerteza total sobre dólar. Incerteza total sobre preço da soja. E certeza absoluta sobre 3 coisas. Primeiro, o governo brasileiro gastou 1 trilhão com juros e vai continuar gastando enquanto a Selic estiver alta. Segundo, a dívida pública está em 78,7% do PIB e vai continuar subindo. Terceiro, a pressão sobre você vai continuar aumentando. Essas são as únicas certezas do cenário atual. Eu quero saber de você. Você está preparado para operar com dólar oscilando entre 5,19 e 5,40 reais? Você tem margem para aguentar soja caindo em Chicago? Você consegue tocar a fazenda com crédito caro e fertilizante 10% mais caro em dólar? Deixa nos comentários sua região e sua situação. Vamos trocar informação agora porque informação de qualidade protege margem em cenário de incerteza total. O que fica absolutamente claro é que o dia 30 de janeiro de 2026 marca um divisor de águas brutal. O governo quebrou o recorde de gasto com juros. 1 trilhão. A dívida explodiu para 78,7% do PIB.
O dólar disparou mais de 1% e voltou para 5,26. A soja derreteu mais de 10 pontos em Chicago. E a indicação de Warsh para o Federal Reserve adiciona incerteza sobre os próximos meses. Você está cercado de pressões de todos os lados. E a única saída é gestão profissional. Se você chegou até aqui, inscreva-se no Agro Radar Brasil, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com outros produtores e investidores. R$1 trilhão em juros. Dívida a 78,7% do PIB. Dólar disparando. Soja caindo. Quem tem informação de qualidade toma decisão melhor. Gestão profissional é a única forma de sobreviver em 2026. Até a próxima análise.